Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês para fazer o vídeo de mais uma questão. Questão número 5, que vai relatar aqui é o nosso ensino superior, né? E é sobre os limites laterais, certo? Assunto aí fundamental para o estudo dos limites, né? Na engenharia ou nos cursos que tem cálculo. Os limites laterais são fundamentais, né? E vai abranger no ensino superior, né? E a questão número 5, certo, pessoal? Então vamos resolver essa questão nesse novo formato também, que eu já mostrei uma vez na questão anterior. E é isso aí, vamos resolver. Não esqueça de avaliar o vídeo, que é muito importante para o canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. E se puder, inscreva-se no nosso canal, porque nos fins de semana eu ando postando vídeo, beleza? Não sempre. Questão número 5, que diz o seguinte. Bom, pessoal, essa questão que eu trouxe é um limite e é para calculá-lo, né? Vamos lá. Calcule o limite de 2x mais 3 sobre x ao quadrado menos 1 quando x tende a 1 pelo lado direito, certo? É assim que a gente lê, né? Antes de resolver esse limite, antes de resolver o limite, sabemos que, olha só pessoal, presta atenção nessa parte. O limite de 1 sobre u, quando u tende a zero pelo lado direito, é mais infinito. Mas por quê? Vale lembrar que esse u ele poderia ser substituído por qualquer variável, certo? Eu coloquei u para não confundir vocês, mas poderia ser qualquer variável que eu estiver trabalhando, v, w, e o x, né, o y, etc. Mas eu coloquei u aqui para não confundir. Pois, olha só o que acontece. Por que esse limite de 1 sobre u, quando u está tendendo a zero pelo lado direito, é mais infinito? Pois u é um número muito próximo de zero, mas positivo, certo? Como, por exemplo, esse número aqui, que eu dei. É um exemplo, né? Mas é tão pequeno quanto se queira, certo? Tão pequeno quanto você quiser. Então, 0,00001 é um número muito próximo de zero, né? Mas pode ter tanto de zeros que se você quiser. Mas dando esse exemplo, a gente tem que 1 dividido por 0,0001, né? O que é esse número? É a mesma coisa de 1 dividido por 1 sobre 100 mil, né? Porque você anda o número de casas e o número de zeros, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, ok? Eu tenho uma divisão de frações, ok? No ensino superior você deve saber que, você tem que saber no caso, que um número 1 aqui dividido por uma fração, a divisão de frações, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso do que está aqui, que é tudo isso aqui, né? 100 mil. Então, 1 vezes 100 mil dividido por 1 dá 100 mil. Então, tá aqui o resultado. Esse resultado dá 100 mil. Logo, esse limite ele tende a mais infinito, certo? O que acontece? Então, o limite de 1 sobre u, quando u ele é um número muito próximo de zero, mas positivo, esse limite dá mais infinito, porque aqui tem um número muito grande, né? E vai aumentar cada vez mais que eu aproximar de zero, certo? Então tende a infinito. Bom, vamos começar a resolução, pessoal. Olha só, temos o seguinte, o que nós temos? Que o limite de 2x mais 3 sobre x quadrado menos 1, quando x tende a 1 pelo lado direito, que pode ser escrito como sendo limite de 2x mais 3 sobre... Aqui a gente usou a diferença de quadrado, certo? X ao quadrado menos 1 ao quadrado. No ensino superior você deve estar familiarizado que isso daqui é uma diferença de quadrados, então a gente pode escrever como sendo x mais 1, que multiplica x menos 1, ok? Isso quando x tende a 1 pelo lado direito, né? Então, pessoal,
essa diferença de quadrados aqui feita, agora a gente tem que perceber o seguinte, uma coisa interessante é que se a gente separar esse limite da seguinte forma, ó, escrever o limite de tudo isso aqui, certo? De 1 sobre x menos 1 vezes 2x mais 3 sobre x mais 1, isso quando x tende a 1 pelo lado direito, a gente vai conseguir uma coisa muito interessante que eu vou chamar de asterisco. Aqui, por que que eu separei desse jeito? Por que que eu separei? Porque se eu tiver o limite de 1, o 1 está aqui já, dividido por um número, né, em que esse número tenderá, que eu chamei de 1 no caso, que esse número tenderá a zero ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, eu conseguirei resolver esse limite aqui, e aqui é uma função contínua que a gente já vai ver, né? Mas, a princípio, eu dividi o limite dessa forma. Olha só o que diz aqui. O limite de um produto de funções só existe se os dois limites existirem. Então isso é muito importante. O limite de um produto só existe se os dois limites existirem. Aí eu posso usar a propriedade, né, que o limite de um produto é o produto dos limites, mas se os limites existirem, ok? Façamos por partes. Vamos lá, então. Fazendo o primeiro limite, a gente vai ter o seguinte, ó, o limite de 1 sobre x menos 1, isso quando x tende a 1 pelo lado direito. Então, a gente vai usar a mudança de variável. Opa, essa parte é muito interessante, ó. Usando a mudança de variável, teremos, ó. Então, façamos primeiramente o u, porque a gente quer o limite de 1 sobre um número, ou seja, um número u qualquer, uma variável u, né? Isso quando u tende a algum valor, né? Que a gente quer o zero, no caso, né? A gente quer tomar bastante cuidado com tomar o zero, porque lá no primeiro slide a gente fez que o limite de 1 sobre u, quando u tende a zero pelo lado direito, né, no caso, é mais infinito, né? A gente viu isso. Então, nesse caso, usando mudança de variável, a gente tem que o u, ele é x menos 1, certo? Eu estou nomeando de todo esse daqui. Por que todo esse daqui? Porque a gente quer um limite de 1 sobre um número u, né? Então, eu vou nomear esse aqui de u. Tá. E ainda, aqui a gente tem x tendendo a 1 pelo lado direito. O que significa x tender a 1 pelo lado direito? Significa que x está tendendo a 1, aqui normalmente, e x ele é maior do que 1, certo? Pela definição de limite lateral pela direita, x tende a 1 e x é maior que 1, nesse caso. O que implica que x menos 1 é maior que 0. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu subtraí um dos dois lados. Se eu subtrair um dos dois lados, eu vou ficar com x menos 1. Aqui numa inequação eu posso subtrair à vontade os números, que a desigualdade não altera, não muda o sinal da desigualdade. Então, o que eu posso fazer? Eu posso subtrair um aqui e eu subtraio um aqui. Se eu subtrair x menos 1 é maior que 1 menos 1. Esse 1 com esse 1 já era, então a gente vai ter que x menos 1 é maior do que 1 menos 1, que dá 0. Certo, pessoal? Foi isso que eu fiz basicamente, eu subtraí um dos dois lados. Donde? O que acontece? Se x menos 1 é maior que 0, quem é x menos 1? É o nosso número u. Então, o u ele é maior do que 0 e o u tende a 0. Aí você fala, por que o u tende a 0? Justamente porque o x ele está tendendo a 1, né? Vamos supor que o x, quer dizer, vamos supor não, ele está tendendo a 1, certo? Se ele está tendendo a 1, o u vai tender a, coloca o x valendo 1 aqui, ó. Coloca o x valendo 1. Vai ser 1 menos 1, que dá 0. Então, o u está tendendo a 0, mas, nessa interpretação, o u ele é maior do que 0. Se o u é maior do que 0 e o u está tendendo a 0, a gente... isso significa que o u está tendendo a 0 pelo lado que? Direito. Ó. Certo, pessoal? Logo, resulta. Então, pessoal, o limite de 1 sobre x menos 1, isso quando x tende a 1 pelo lado
direito vai ser o limite de 1 sobre... Quem é x menos 1? É o u. Então, eu escrevo 1 sobre u. Isso quando o u tende a 0 pelo lado direito, porque a gente escreveu aqui já, né? Tá aqui a informação. Esse limite de 1 sobre u quando o u tende a 0 pelo lado direito, a gente viu que é mais infinito, certo? Continuando a resolução, a gente sabe que agora o limite, a gente tem o limite de 2x mais 3 sobre x mais 1, isso quando x tende a 1 pelo lado direito, certo? Bom, agora a gente tem aqui, ó, como a função g de x, a gente tem um limite de uma g de x, né, aqui, função g de x aqui, certo? Que é uma função racional, é uma função, o quê? Contínua, ela é contínua em todo o seu domínio. A gente tem um teorema no cálculo que fala que as funções racionais, junto com as outras funções, né, trigonométrica, etc., são contínuas em em todos os seus domínios. Então, essa função é contínua em todo o seu domínio. Especificamente em x igual a 1. Ou seja, o x está tendendo a 1, então ela tem que ser contínua em x igual a 1. E ainda a gente sabe que o 1 ele pertence ao domínio da g. Por quê? Porque ao substituir 1 nessa g aqui, g de 1, ele existe, né? Fica 2 vezes 1 mais 3, dá 5 sobre 2, né? Então é isso. 1 pertence ao domínio da g, certo? Aqui. O valor do limite será, então vai ser limite de 2x mais 3 sobre x mais 1, já que é uma função contínua em 1, certo? Em x igual a 1, ela é contínua nesse ponto. Ou seja, o limite dessa função aqui, quando x tende a 1 pelo lado direito, vai ser a g de 1, certo? Já que ela é contínua em 1. E o limite lateral, à direita no caso, muita gente pode ter dúvida, ele não atrapalha em nada, né? A gente vai ficar com o limite normal, né? De 2x mais 3 sobre x mais 1, quando x tende a 1. No caso, pela direita, mas a direita não como é que eu posso dizer? Não vai mudar em nada. A gente vai continuar com o mesmo cálculo, né? Então, vai ficar g de 1. Quem é g de 1? Faz x valendo 1, ó. Fiz x valendo 1 aqui e x valendo 1 aqui. Então, a gente ficou com 2 vezes 1 aqui, mais 3 sobre 1 mais 1, certo? Já que eu substituí o x por 1. Logo, fica 2 mais 3 sobre 2, que é 5 sobre 2. Certo? Logo, os dois limites existem. Mesmo que um seja infinito, ele existe. E é infinito, né? Os limites infinitos. Daquela teoria dos limites infinitos, né, no cálculo. Voltando em asterisco, vem o seguinte, ó. O limite disso aqui que a gente queria calcular, né? Quando x está indo para 1 pelo lado direito, é igual, então a gente tem um produto aqui de limites. Como os dois limites existem, a gente sabe que o produto dos limites, o limite do produto é o produto dos limites. Então, é o limite de 1 sobre x mais 1, isso quando x tende a 1 pelo lado direito, vezes o limite de 2x mais 3 sobre x mais 1, isso quando x tende a 1 pelo lado direito, que é igual. Bom, a gente calculou esse limite aqui, a gente sabe que esse limite vale mais infinito, e esse daqui a gente calculou e deu 5 meios. Logo, o resultado é mais infinito. Por quê? Pois um número muito grande multiplicado por um número insignificante, eu coloquei até entre aspas, porque a gente geralmente fala isso em cálculo, que esse número 5 sobre 2 é 2,5, né? 2,5. É insignificante em relação ao mais infinito. Um número mais infinito, um número muito grande multiplicado por 5 meios, vai continuar sendo um número muito grande. O 5 meios é insignificante perto do mais infinito. Então, o produto do mais infinito por uma constante insignificante, assim, um número insignificante, seria o mais infinito, que é a resposta. Aqui terminou o exercício,
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se você gostou, como que eu posso dizer? Não se esqueça de avaliar o vídeo, é muito importante para o canal, né? Eu sempre relembro isso. Grande abraço, pessoal, ótimos estudos para vocês e falou!